TV Informativo. Aqui o Vale se vê. O Colégio Castelinho cedia a Conferência Municipal das Mulheres em Lajeado. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativa. A diretora de vendas de uma empresa de cosméticos teve furtadas 4 maletas com produtos nesta terça-feira. De acordo com seu depoimento à polícia, o material que estava no porta-malas de seu Palio foi levado. Durante a tarde, a mulher de 22 anos relatou que esteve a trabalho em 3 lugares da cidade e percebeu o furto somente às 10 da noite. Ela disse que não havia vestígios de arrombamento. Foram levados diversos produtos de beleza, como perfumes, cremes de beleza e maquiagens, totalizando R$10 mil. E 2 estudantes de 16 anos foram assaltadas por 2 homens, um deles armado por volta das 5h30 da tarde desta terça-feira. O crime ocorreu no bairro Alto do Parque, aqui em Lajeado, quando as meninas estavam na Avenida Alberto Miller. De acordo com o registro, a dupla exigiu que elas entregassem seus aparelhos celulares. As jovens tiveram furtados um Samsung Galaxy avaliado em R$800 e um iPhone 5S estimado em R$1.500. Uma colisão entre 3 veículos resultou na morte de um homem de 23 anos por volta das 7 horas da noite desta terça-feira. O acidente ocorreu na IRS 130, na sinaleira do quilômetro 72 da rodovia. De acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul, o motociclista Maico Blasi trafegava no sentido Arroio do Meio, Lajeado, e colidiu sua moto na traseira de uma caminhonete F1000. Com o impacto da batida, o morador da Picada Forqueta Baixa, em Arroio do Meio, foi projetado para a pista contrária, sendo atropelado por um automóvel Gol que seguia no sentido contrário. Blasi chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas chegou sem vida ao Hospital Bruno Born. E a Polícia Civil de Taquari prendeu preventivamente 2 suspeitos de 2 atentados ocorridos no bairro Passo da Aldeia em agosto e setembro. Um homem de 42 anos foi preso no bairro Caieira e outro de 30 foi capturado no Passo da Aldeia na segunda-feira. Segundo a polícia, eles seriam os responsáveis pelas tentativas de homicídio contra Ederson Rosa da Silva, de 45 anos. A delegada Betina Martins Calmo afirma que os suspeitos negam a autoria dos crimes, mas as investigações apontaram que a vítima frequentava o bar da mãe de um deles e causava desentendimentos entre os clientes. O primeiro atentado, inclusive, aconteceu durante uma briga no local. Foi no dia 29 de agosto. Na ocasião, Silva foi esfaqueado. Já no dia 2 de setembro, o homem foi atingido por 4 disparos de arma de fogo nas costas, em frente a uma residência na rua Cacília Capelão Pérez. Após o registro da ocorrência, a dupla foi recolhida à penitenciária modulada estadual de Montenegro. E 2 homens encapuzados e armados com pistolas assaltaram um estabelecimento comercial na Avenida Benjamin Constant, aqui no bairro Florestal. Isso aconteceu no último dia 17. Segundo a ocorrência, os bandidos entraram no local e foram em direção ao caixa, ordenando que os funcionários ficassem quietos. Eles pegaram dinheiro do caixa e exigiram que uma funcionária abrisse o cofre da empresa. A dupla roubou R$ 2.011 e fugiu em um veículo que estava nas proximidades da loja. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Bem, continuando a abordagem anterior sobre a crise que estamos enfrentando, então não há dúvida que realmente o nosso país está passando por uma crise, e uma crise que vai demandar dos brasileiros, de todos nós, uma postura bastante forte e bastante, digamos assim, comedida. O Banco Central, então, acabou de divulgar recentemente, pela 8ª vez, uma nova taxa de juros ao consumidor, que hoje está em torno de 7,14% de aumento de juros ao consumidor, pela 8ª vez no ano. Então, realmente, a tendência é a inflação
ela já demonstra um certo descontrole e hoje, por exemplo, as pessoas, o consumidor e a população, a própria pessoa está identificando situações, digamos assim, de dificuldade até de acesso a crédito. Evidentemente porque os valores, o juro está muito alto e esse recurso acaba faltando na economia num todo e esse recurso por si só contribui ainda mais para a dificuldade financeira e a falta de recurso para fazer a gestão, gerir então a economia. Eu diria que as empresas então vão ser as mais afetadas, além das pessoas como um todo, do trabalhador, porque as empresas, digamos assim, que estão sentindo, digamos, essa dificuldade, essa falta de fluxo no mercado, essa falta de, digamos assim, giro na economia, o que reflete diretamente em diminuição da produção, diminuição das vendas e por si só o Estado também arrecada menos. Isso é ruim porque é muito bom fazer, digamos, o país então tem uma série de digamos assim, situações de contribuições ou digo, assistencialismos para as pessoas, mas esse assistencialismo é mantido pelo contribuinte, pelas pessoas que pagam o imposto. Então essa falta de arrecadação que a gente está enfrentando e está evidenciando, vai faltar esse recurso também para que o comércio num todo possa, digamos assim, transformar a economia e suplantar essa dificuldade financeira. Eu diria que as pessoas vão enfrentar bastante dificuldade e o primeiro que sente isso também é o trabalhador, que numa época de crise, não raras vezes o trabalhador acaba perdendo o trabalho. Então o assistencialismo é mantido pelo contribuinte, pelo imposto. Então necessariamente precisamos, a gente está vivenciando situações de que o Estado pensa em aumentar a arrecadação, assim como o país está lançando, por exemplo, o CPMF. Necessariamente, nesses momentos de crise, acaba sobrando para todo mundo e nós temos que acabar pagando a conta, literalmente. Então, os aumentos dos impostos vão refletir no bolso do cidadão. 13 matérias constavam na pauta de votações da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Entretanto, os projetos que extinguem fundações estaduais e abririam a ordem do dia foram retirados da pauta após a retirada do regime de urgência. Tudo isso aconteceu em meio ao tumulto com o público, que começou pela manhã e se estendeu durante todo o dia. No início da madrugada, houve a aprovação do aumento de ICMS para diferentes produtos e serviços. Veja com o repórter Gabriel Raimundi. A ordem do dia iniciou pela apreciação dos 2 projetos que extinguem as fundações estaduais do esporte e do lazer e de produção e pesquisa em saúde. Ambas tramitavam em regime de urgência e já trancavam a pauta de votações desde a semana passada. O governador José Ivo Sartori, após pressão da oposição, de servidores e de alguns parlamentares da base governista que já haviam se posicionado contrários à medida, enviou ao Legislativo requerimentos para retirar a urgência das matérias. Dessa forma, após quase 3 horas de debate, as bancadas do Legislativo acordaram em postergar a votação das extinções. O presidente da Assembleia reiterou que a longa discussão é necessária para a manutenção da democracia. Isso faz parte, todas as vezes que teve projetos aqui polêmicos, ou pelo menos de interesses antagônicos como tem, as sessões se prolongam. Nós tivemos, e eu lembro, no início do governo Tarso, tivemos 17 projetos sendo discutidos à época e foi às 5h45 da manhã. Então isso é normal da democracia, o importante é que todos tenham o direito de se manifestar, os parlamentares da tribuna se manifestam, colocam a sua posição, assim como a galeria se manifesta após o término da manifestação de cada parlamentar. Mais uma vez, o debate sobre a convocação de suplente de deputadas em licença maternidade movimentou o Legislativo. O deputado Juliano Roso, líder da bancada do PCdoB na Assembleia, tinha em mãos uma ordem judicial pedindo a convocação do suplente da sua bancada, Júnior Piaia,
no lugar da deputada Manuela Dávila. A justificativa, de acordo com o deputado comunista, é de que a licença maternidade, somada ao período de licença saúde de 10 dias solicitados antes do parto, ultrapassa os 120 dias mínimos de ausência para a convocação de substituto parlamentar. A ordem judicial determinando a posse imediata do suplente foi cumprida por volta das 7h30 da noite, logo após a votação do projeto que faz alterações na cobrança do IPVA. Júnior Piaia, do PCdoB, participou da votação dos demais projetos da pauta. No dia em que o Código de Trânsito Brasileiro completa 18 anos, a programação da Semana Nacional do Trânsito foi voltada para os fiscais do município e ações educativas em Lajeado. Foi realizado o agente na faixa com alunos da Escola de Ensino Fundamental Francisco Oscar Carnal. Nesta quarta-feira, as atividades começaram com palestra e atualização da legislação com o Tenente-Coronel Ordeli Saavedra Gomes, no auditório da Secretaria da Educação. 28 dos 33 fiscais participaram. O especialista em trânsito esclareceu as modificações que passou o Código de Trânsito Brasileiro para os agentes. Na atividade que durou todo o dia, Gomes apresentou números sobre mortes no trânsito. São dados que impressionam e que nem sempre têm a dimensão percebida pela comunidade. Os números são comparados com o de mortes em guerra e acidentes aéreos. Os exemplos citados foram de que o trânsito no Brasil mata mais do que a guerra entre o Iraque e os Estados Unidos. De 2013 a 2013, o confronto registrou mais de 122 mil óbitos. E no trânsito brasileiro, o número é 3 vezes maior neste mesmo período. No Brasil, a média de mortes de trânsito é de 120 pessoas por dia, o equivalente a 140 quedas de Boeing 777 por ano. Até o final do ano, no Rio Grande do Sul, a estimativa é de que ocorram cerca de 2.000 mortes de pessoas no trânsito. No ano passado, foram 2.024. A programação da Semana Nacional do Trânsito continua até sexta-feira. O passeio ciclístico que havia sido transferido para domingo por causa da chuva foi cancelado devido à programação do Concerto da Primavera, que ocorre às 2h da tarde no Jardim Botânico. A entrada é gratuita. E o pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados começa nesta quinta-feira. Veja com o João Pedro Neto. A primeira parte do 13º salário de aposentados, pensionistas e segurados da Previdência que estão recebendo o auxílio-doença começa a ser depositada a partir de amanhã, junto com o pagamento dos benefícios da folha de setembro. O pagamento começa a ser feito aos segurados que recebem até um salário mínimo e tem o cartão com final 1, sem considerar o dígito. Quem recebe acima do mínimo começa a receber o pagamento a partir do dia 1º de outubro. Mais de 28 milhões de segurados vão receber o adiantamento, o que representa uma injeção de 16 bilhões de reais na economia do país. Este é o 10º ano seguido que o pagamento da primeira parcela da gratificação natalina é feito antecipadamente. De Brasília, João Pedro Neto. Com o intuito de promover a saúde da população através do consumo de alimentos inspecionados de origem conhecida e que atendam aos padrões estabelecidos pelas boas práticas de fabricação, nesta quarta-feira, mais uma palestra foi realizada em uma escola de Lajeado. Integrando o programa de educação sanitária Diga Sim à Qualidade, da Secretaria de Agricultura e Urbanismo, a palestra foi proferida pela médica veterinária Marinês Lázari para 22 alunos do 7º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Novo, no bairro Universitário. Com uma abordagem informal, a profissional conseguiu instigar a interação dos alunos, que sanaram dúvidas a respeito dos processos de fabricação, doenças associadas ao consumo de alimentos de origem animal, como carne, leite, ovos e mel, bem como seus derivados, além de análises laboratoriais, rotulagem, além de conhecerem o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, que se destina a fiscalizar os produtos de origem animal processados em Lajeado. Segundo ela, a marca do serviço nos produtos é uma garantia de que os estabelecimentos estão legalizados e produzindo conforme os padrões das boas práticas de fabricação. A profissional também esclareceu que, além da marca SIM, produtos com a marca Cispoa e CIF também denotam que foram fiscalizados pelo Estado e pelo Governo Federal. Após a palestra, material informativo sobre o programa foi distribuído aos alunos, de modo que os benefícios do SIM sejam replicados por eles em casa. Por fim,
Os alunos receberam exercícios com palavras cruzadas associadas aos conceitos repassados na palestra, de modo que fixem o aprendizado. Conforme o titular da Secretaria da Agricultura e Urbanismo, Ricardo Giovanella, o projeto é uma maneira de incentivar o consumo de produtos fiscalizados, valorizar as empresas que se adequaram ao SIM e, dessa forma, diminuir a clandestinidade. Atualmente, 16 agroindústrias produzem sob o acompanhamento do SIM em Lajeado. Caso haja interesse, as palestras podem ser solicitadas pelo telefone 3982-1278. E o edital vai proteger e recuperar matas nativas próximas a rios e bacias hidrográficas. Ana Paula Marra traz as informações. O edital lançado nesta terça-feira vai destinar 45 milhões de reais para financiar projetos em 18 regiões metropolitanas que sofrem com a pouca oferta de água. A ideia é recuperar 15 mil hectares de áreas de preservação permanente para a produção de água, quase o tamanho do estado do Ceará em terras preservadas. Os valores para cada projeto vão variar entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais e virão dos Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e da Caixa Econômica. As ações devem ser desenvolvidas ao longo de 4 anos e os selecionados vão contar com apoio técnico. Os agricultores familiares e da reforma agrária, eles são os beneficiados por essa ação. Ou seja, o governo federal vai investir na recuperação dessas propriedades. Mas os tomadores, ou seja, quem vai receber o recurso para viabilizar essa conduta podem ser as instituições públicas, estaduais, municipais, as concessionárias de águas do país e as instituições privadas, as organizações da sociedade civil. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, uma das pré-condições para participar do edital é estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural, o registro público que traz as características dos imóveis rurais do país. Nós estamos buscando com isso colocar em prática o Código Florestal, dando assistência e recursos para aqueles que têm menos as condições de acessar recursos e assistência. Então a condição é fazer o CAR, por outro lado, trabalhar com instituições que estejam operando nas regiões prioritárias identificadas pela Agência Nacional de Água. A gente tem as condições de colocar o cadastro para monitorar os resultados de restauração. E, portanto, sabermos efetivamente no tempo, não só a restauração das nascentes, mas a contribuição deste agricultor, deste assentamento para a produção de água na região. Visando qualificar o atendimento da área da saúde e contribuir para a prevenção e o bem-estar da comunidade, a administração de Arroio do Meio ampliou o atendimento médico especializado nas unidades de estratégia da saúde da família, no Aimoré, São Caetano, Navegantes e Bela Vista. A partir desta semana, as mulheres dos bairros contam com atendimento semanal de uma médica ginecologista e obstetra. Graduada em medicina pela Universidade Católica de Pelotas desde 2009, Thaís Lunardi Nader atenderá em segundas, quartas e quintas-feiras nos postos dos bairros, oferecendo o serviço que se restringia ao posto de saúde central. Paciente do Navegantes, Rejane Vicker, de 57 anos, é moradora do bairro São José e consultou com a médica no seu primeiro dia de trabalho no município. Foi na segunda-feira. Satisfeita com a novidade, Rejane afirma que anualmente realiza exames de rotina. E de acordo com a secretária da Saúde, Maria Helena Matti, essa é mais uma ação do Executivo em prol da melhoria dos serviços prestados e promoção da saúde preventiva da comunidade arroio-meense. A secretária lembra ainda que em 2011 o Executivo ampliou o convênio com o Hospital São José, garantindo a implantação do plantão médico 24 horas. No mesmo período, o atendimento pediátrico foi ampliado, levando o médico especialista aos postos de saúde dos bairros. E o Ministério da Saúde está destinando 96 milhões de reais para as ações da saúde de média e alta complexidade. Veja com João Pedro Neto. O Ministério da Saúde destinou 96 milhões de reais para ações de saúde de média e alta complexidade em 20 estados do país. Esse dinheiro deve ser usado, entre outras ações, para ampliação e melhoria dos serviços de urgência e emergência na rede pública e conveniada ao Sistema Único de Saúde e também na rede Cegonha, que dá assistência à saúde das mulheres antes, durante e depois do parto e também às crianças recém-nascidas
Com esses recursos, a ideia é dar condições para que novos leitos em unidades de terapia intensiva e em centros de trauma sejam habilitados, ampliando e melhorando o atendimento prestado à população por meio do Sistema Único de Saúde. De Brasília, João Pedro Neto. Agentes comunitários de saúde, auxiliares administrativos e enfermeiros do Programa Estratégia da Saúde e da Família dos bairros Moinho, imigrantes e das indústrias participam nesta semana de encontros de capacitação a fim de qualificar ainda mais o atendimento às famílias atendidas. Por meio de videoconferência com o profissional do Telesaúde RS, eles estão recebendo informações e tirando dúvidas sobre a coleta de dados do ESUS, que é através do Sistema de Informações Ambulatoriais de Atenção Básica. A coordenadora do CDP da Secretaria da Saúde, Euclides Terezinha Fir, enfatiza a importância da qualificação das ações das agentes de saúde que atuam na promoção da saúde preventiva. Segundo ela, a partir das informações colhidas junto aos moradores dos bairros, as equipes poderão melhorar a sua atuação. Ela ressalta, por exemplo, que as ESF dos bairros Moinhos e Imigrantes foram contempladas com verbas da Rede SUS para aquisição de equipamento de informática para as duas unidades, interligando-as ao Ministério da Saúde. As informações dos usuários são atualizadas diariamente e repassadas ao órgão. O município de Estrela conta com 15 agentes de saúde nos 3 bairros onde o programa está implantado, além de um agente indígena que atua na aldeia localizada nas margens da BR-386. As equipes contam ainda com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e auxiliares de saúde bucal e psicólogas. O ESF do bairro das Indústrias foi implantado pela atual gestão, que também complementou as equipes do Imigrantes e Moinhos, que não contavam com médicos. Juntos, atendem 31,2% da população total de Estrela. E o Brasil investe na igualdade do gênero para dar autonomia para as mulheres. Veja na matéria especial da NBR, que marca os 70 anos da instituição da Organização das Nações Unidas. Coisa de menino, coisa de menina. A divisão de interesses pelo gênero na infância pode se refletir até na carreira profissional. É o que o projeto de extensão Meninas Velozes, da Universidade de Brasília, busca reverter. O projeto é patrocinado por programas de incentivo federal, como o Programa de Extensão Universitária, do Ministério da Educação. A ideia surgiu porque verificamos que há ainda muito poucas meninas que se interessam pela área de exatas, em particular algumas áreas específicas da engenharia, como engenharia mecânica, engenharia de computação, engenharia elétrica. O projeto usou um símbolo das brincadeiras de menino para incentivar alunas do ensino médio de uma escola do Distrito Federal a optar pela área de exatas, o carro. Elas também têm contato com atividades como esta, uma exposição com invenções de Leonardo da Vinci e também de projetos contemporâneos de engenharia. O objetivo é mostrar como a área pode ser variada. Engenharia também é para mulheres, que a engenharia mecânica não é só graxa. Como são poucas mulheres em engenharia, eu queria fazer parte dessa porcentagem de mulheres que, digamos assim, venceu um preconceito. A divisão da escolha profissional por sexo foi observada pelas Nações Unidas e virou um dos desafios a serem revertidos para que o Brasil atenda o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que promove a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Em 2012, por exemplo, as mulheres respondiam por mais de 70% das matrículas de cursos das áreas de educação e de saúde, mas por 30% das inscrições de ciências, matemática e computação e de engenharia, produção e construção. Com certeza tem mais equidade, inegavelmente. Existe uma rede de serviços onde nós poderíamos deixar o nosso filho ou a nossa filha durante o dia, né, em segurança, sendo estimulado, né, tendo cuidados para poder nos dedicar à atividade profissional. É um fator que é importante no sentido, né, de inserir e incentivar mulheres a trabalharem numa atividade remunerada ou então correr atrás do próprio negócio. E com o tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres, foi aberta na manhã desta quarta-feira a 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento, que ocorreu no auditório do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, se estendeu até às 5h15 da tarde. Participaram da cerimônia de abertura do debate o prefeito Luiz Fernando Schmidt,
A titular da Delegacia da Mulher, a delegada Márcia Bernini, a presidente da Casa de Passagem e conselheira do Condim, Silvia Feldens, a responsável pela Coordenadoria da Mulher de Lajeado, Daniele Pimentel, a usuária dos serviços e representante da sociedade, Andréa da Silva, além da coordenadora do Departamento da Justiça, da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado, Nádia Guerra. Schmidt destacou a importância dos movimentos como eixo na luta pelos direitos das mulheres. Já segundo Daniele, o intuito da conferência é debater sobre diversos assuntos relativos à mulher, fazendo com que sejam expostas as demandas e necessidades para nortear as futuras atividades da coordenadoria. Ela explica que o evento busca também incentivar as mulheres a buscarem seus direitos, aumentando a sua participação e poder na sociedade. A Conferência Municipal foi convocada através de decreto e tem por objetivo lançar propostas e preparar para a 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que ocorrerá em Brasília, no período de 15 a 18 de março de 2016, e terá como foco principal o fortalecimento à política nacional para as mulheres. E o lançamento da cartilha do ciclista marcou o Dia Mundial Sem Carro no Brasil. Veja na matéria da NBR. Camelo, magrela, bike, são vários os nomes, assim como as vantagens ao se optar pela bicicleta na hora de ir e vir. Mais econômica, afinal, o combustível da bicicleta está na força das pernas do ciclista. Mais sustentável, bicicleta não polui o meio ambiente e ocupa menos espaço nas vias que um carro. Mais saudável, pedalar faz bem à saúde e ainda pode ser bem divertido. Nas capitais brasileiras existem mais de 2.000 quilômetros de ciclovias como esta. Em todo o Brasil, mais de 70 milhões de bicicletas estão em circulação, segundo o Ministério das Cidades. Por outro lado, a falta de respeito ao ciclista ainda é uma barreira para o uso mais frequente desse meio de transporte. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013, 1.348 ciclistas morreram em acidentes nas vias do país. Para que mais vidas não se percam, foi lançada neste Dia Mundial Sem Carro a Cartilha do Ciclista. A cartilha traz as vantagens de se usar a bicicleta, informações sobre itens obrigatórios e acessórios que aumentam a segurança do ciclista, dicas para pedalar mais tranquilo, além de informações sobre sinalização e as regras para andar nas cidades, como não pedalar em calçadas e na faixa de pedestres, descer da bicicleta e atravessar caminhando. Foram feitas pesquisas em diversas cidades do mundo para que pudesse essa cartilha ser a mais ampla e a mais completa possível. No Dia Mundial Sem Carro, homenagear os ciclistas com essa cartilha, eu acho que é o que de melhor podia fazer o governo brasileiro. Também foram apresentadas 2 novas sinalizações relacionadas à bicicleta. Uma é a placa para indicar circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. E outra é para indicar a existência de rota sinalizada para ciclistas. Para que não haja dúvidas a respeito de espaços, é preciso que tenhamos placas e, acima de tudo, que façamos um trabalho de educação, de conscientização para a harmonia entre pedestres, veículos motorizados e bicicletas. Além da bicicleta, o transporte público é também uma alternativa para que o carro fique na garagem. Desde 2003, o governo federal investiu 153 bilhões e meio de reais em obras de mobilidade urbana, como metrô e faixas exclusivas para ônibus articulados, conhecidos como BRTs. Os governos, seja no plano municipal, nos planos estaduais e no plano federal, acabaram acordando, acabaram criando novos projetos, acabaram investindo mais. Nós passamos a ter uma atenção maior, o poder público, com a mobilidade urbana, com o transporte público, em especial nas grandes cidades, o transporte público sobre trilhos, ou os BRTs, corredores de ônibus. Em São Paulo, o repórter Leonardo Meira conheceu um funcionário público que deixou o carro de lado na hora de ir trabalhar. A gente vai conhecer hoje a história de um paulistano, que é o Thiago, que está chegando aqui, que resolveu trocar o carro pela bicicleta. Thiago, quanto tempo já que você anda de bike? Já há 1 ano e meio na Sul de São Paulo.
E você usa ela para trabalhar, para lazer, para quê? Para tudo, para ir para qualquer lugar eu estou indo de bicicleta. E encontra muita dificuldade aqui para conseguir andar em São Paulo? Olha, bastante dificuldade, melhorou bem nos últimos tempos, mas ainda está difícil. E quais são os itens de segurança aí que você costuma usar? Geralmente, apesar de não ser obrigatório, eu uso capacete, tenho lanterna, tem refletor na bicicleta. E para a segurança da bicicleta também uma boa corrente. Então a gente vai acompanhar o Thiago hoje nessa aventura dele pela cidade de São Paulo, conhecer aí um pouco dos principais obstáculos e desafios para conseguir chegar até o trabalho. Thiago, você ainda nem subiu na bicicleta e já tem um obstáculo aí. Mas já aprendi a me virar um pouquinho com isso, né? É um pouco complicado porque a cidade ela não é preparada para receber a bicicleta. O Thiago já pedalava por aqui antes da inauguração da ciclovia em junho desse ano. De acordo com a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, o número de bicicletas que trafega aqui pela Avenida Paulista mais que dobrou desde a inauguração de toda essa estrutura. Thiago, o que mudou depois da inauguração da ciclovia? Segurança. Principalmente segurança, porque a gente se sente muito mais protegido, com muito mais tranquilidade, menos tenso, não fica tomando fina de ônibus, de carro, não fica recebendo reclamão. Apesar de ser um direito nosso, muita gente não respeita. Então, quando você cria um espaço para o ciclista, é mais seguro, é mais tranquilo e, mais do que isso, incentiva a gente a começar a andar de bicicleta. Bom, e a gente chegou ao final das nossas pedaladas, a gente acompanhou o Thiago até aqui o trabalho dele. E então, qual que é o principal ganho que você sente, Thiago, dessa troca do carro pela bicicleta? Eu acho que além dos ganhos que tem para a sociedade como um todo, questão de mobilidade, questão de meio ambiente, a questão da poluição, tem o meu ganho pessoal, que é principalmente economia, porque eu gasto dinheiro com garagem, gasto dinheiro com IPVA, gasto dinheiro com gasolina. Tudo isso eu não gasto usando a bicicleta. E em segundo lugar tem o ganho da minha própria saúde. Estou fazendo um exercício num tempo que estaria perdido de qualquer maneira, que é o tempo de me deslocar. E em terceiro lugar, que eu acho que é o que vale mais a pena, é a possibilidade de você evitar qualquer congestionamento, qualquer evento que tenha no trânsito. O carro fica parado e a bicicleta vai. Para esse especialista, histórias como a do Thiago ajudam a tornar mais democrático o uso do espaço público nas cidades brasileiras. Não há solução para a fluidez do automóvel. Então hoje, o que nós temos? Nós temos uma lei da mobilidade, que é 12.587, que diz que nós temos que democratizar as vias. E como é que você vai democratizar? Nós vamos ocupar ela como? Com faixas exclusivas, nós vamos ampliar as calçadas, nós temos de entulhar as cidades brasileiras de ciclovias, ciclofaixas. O estacionamento das vias, elas têm de ser eliminado e nós temos com esse conjunto todo da qualidade de vida para as nossas cidades. E veja como será quinta-feira com Camille Lenz e a previsão do tempo. Olá, este é o Boletim do Tempo para essa quinta-feira, 24 de setembro. O Vale do Taquari deverá estar sob efeito de uma frente fria que novamente traz chuva à região. Ocorre o aumento da nebulosidade e não estão descartadas pancadas fortes de chuva e temporais. Vamos ver como ficam as temperaturas para amanhã? Em Lajeado, a mínima deve ser de 20 graus e a máxima de 27. Em Paverama, um pouco mais frio. A mínima deve ser de 19 graus e a máxima de 25. Este foi o Boletim do Tempo para esta quinta-feira. A gente volta amanhã. Até lá! Obrigado, Camille. E a abertura da Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari, nesta terça-feira, reuniu autoridades, empresários, expositores e a comunidade para dar início à maior feira do setor na região. A ousadia em promover uma feira do porte da Construmóvel 2015 foi evidenciada pelas autoridades. Descerrada a fita, iniciaram-se as visitas aos estandes de 250 expositores do Vale do Taquari e de 30 cidades de outras regiões do estado, além de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No primeiro dia da feira, às 3 horas, houve painel de debates com arquitetos, no qual participou a secretária do Planejamento, Marta Peixoto. Até domingo, a Construmóvel 2015 reúne expositores ligados às áreas da construção civil, mobiliário e decoração, possibilitando aos visitantes a oportunidade de encontrar o que há de mais moderno e inovador em termos de produtos e serviços. O presidente da feira, o Clécio Vargas, ressaltou que um dos diferenciais dessa edição, que é a ideia de cidades criativas.
Pela terceira vez, a Construmóvel é considerado um evento neutralizado, o que motivou a entrega do selo carbono neutro aos membros da comissão organizadora e ao prefeito Luiz Fernando Schmidt. Com isso, serão tomadas medidas para a neutralização dos impactos ambientais produzidos, como gasto de energia e geração de resíduos. As emissões de carbono serão compensadas com o posterior plantio de árvores nativas. Esta neutralização de carbono da Construmóvel 2015 é resultado da parceria entre a comissão organizadora da feira, a ACIL, Sertel Energia e Max Ambiental. O lounge do Jornal Informativo do Vale terá nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, encontro dos colunistas sociais com professores e alunos do curso de Design de Moda da Univates. Haverá coquetel, votação e divulgação do concurso Construindo o Vestir, Moda, Arquitetura e Criatividade. A música ficará por conta de Lucas Brolesi. E este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 23 de setembro. Na sequência, vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta quinta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.